Uma boa noite a todos. Agradecemos a casa pela oportunidade que nos dá de vir aqui falar um pouco sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. E agradecemos a Deus pela proteção, aos benfeitores, pela inspiração, pela ajuda nesse momento, para que a gente aprenda mais um pouquinho a respeito da doutrina espírita, que nos é tão cara. O nosso colega que entrou em contato comigo me deixou livre para escolher o tema, né? E eu estou fazendo algumas leituras a respeito do nosso amigo Sócrates, o filósofo, algumas leituras também a respeito do pensamento de Platão, e estava tratando desse tema, né? Principalmente em Sócrates, onde a reflexão sobre as virtudes e a liberdade, elas andam juntas. Daí eu, inspirado por a leitura, disse para ele, não, tem um tema assim, falar um pouquinho sobre liberdade, sobre virtude, e esses conceitos, que é tão caro para nós espíritas, né? E o próprio Kardec, né? Como as coisas se encaixam, né? O próprio Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o Sócrates, o Platão, como precursores, né, da filosofia do mestre, né, do Evangelho. E faz todo o sentido. Talvez eu coloque algumas coisas aqui sobre essa leitura que eu estou fazendo, mas são temas mais filosóficos, né, são uma leitura assim mais técnica. Talvez não faça sentido, porque pode prolongar o tempo. 35 minutos, né? 40 no máximo, né? Mas eu vou procurar passar para vocês que Jesus, ele é a realização, né, de todo o pensamento socrático, né, a respeito da virtude e a respeito da liberdade. Né? A gente pode perguntar assim, mas onde é que Jesus fala da liberdade? A vida de Jesus é um hino à liberdade. Né? Principalmente porque Jesus, na sua vivência, ele une a liberdade, a vivência, a experiência, né? A prática das virtudes. Não tem como a gente conceber e entender o que é ser livre para Jesus sem compreender o que é uma vida virtuosa, né? O que é que Jesus pensa a respeito de como devemos moldar a nossa vida, né, pelas virtudes, e aí construindo, né, gradativamente a nossa libertação, a nossa liberdade. E todas as doutrinas iniciáticas, inclusive passando pelos gregos, como eu falei para vocês, Sócrates e Platão, eles, né, os nossos amigos lá do Oriente, o próprio Buda, né, Confúcio, aquela turma toda, né, eles sempre anteciparam algumas reflexões que Jesus nos coloca. E a doutrina espírita, ela vem coroar todo esse processo evolutivo da humanidade na busca do conhecimento do que é ser livre, né, porque coloca em primeiro lugar Jesus como modelo. Eu sempre digo que a pergunta em que a resposta que os mentores dão, né, quando o Kardec pergunta qual é o modelo que Deus colocou para a humanidade, taxativamente eles dizem Jesus, ponto. Uma palavra, 5 letras, mas a resposta mais profunda do Livro dos Espíritos. Porque nós compreendemos muito pouco ainda o que é que os benfeitores quiseram dizer com essa palavra Jesus. A espiritualidade, ela vem fazendo uma revisão, né, desde a codificação, passando pelo trabalho maravilhoso de um Emmanuel, né, de uma mediunidade de Chico Xavier, de um Divaldo e outros grandes médios, para recuperar esse Jesus autêntico. Aquele Jesus que esteve 3 anos trabalhando, pregando e se dedicando à humanidade.
E não está sendo fácil, né? Porque com todo esse esforço da espiritualidade, a gente ainda bate a cabeça na parede sobre como viver Jesus, como ser livre como Jesus, como construir uma vida virtuosa, para que a gente realmente dê substância à nossa liberdade. E para vocês verem como é difícil compreender o que é que Jesus entendia por liberdade, que mesmo preso, mesmo torturado, mesmo pregado numa cruz, ele estava livre. E tem um outro momento, agora de Paulo, que eu acho muito significativo, está registrado no texto bíblico, e também o Emmanuel registra essa experiência de Paulo naquele livro Paulo e Estevão. É que Paulo, antes de ser condenado e decapitado, ele ficou 2 anos preso, né? Para que o processo, enfim, corresse. E ele começou, nesses 2 anos de prisão, ele começou a pregar para aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, na cela dele e nas outras celas, inclusive para os próprios soldados, né, que faziam a guarda e a segurança do local. E ele conquistou de tal forma a amizade do soldado, enfim, que coordenava ali os trabalhos dentro do presídio, que ele assistia às palestras de Paulo para os presos e se tornou um amigo de Paulo. E foi o mesmo que foi escolhido para cortar o pescoço de Paulo. Por isso que o soldado ele vacila. Quando Paulo baixa a primeira vez a cabeça, Paulo espera, né? A lâmina não baixa, ele levanta e diz: soldado, cumpre o seu dever. Que era esse, imagina, para aquele soldado como foi difícil. Porque Paulo o tinha conquistado. Mas se ele não fizesse, ele seria, né? Porque naquela época as coisas eram extremamente rigorosas. Ele é que seria o preso, o torturado, o decapitado. E o soldado, ele, a partir do momento que Paulo conquistou ele, deixava a cela de Paulo aberta. Não trancafiava, não fechava. E Paulo tinha a oportunidade de fugir. É interessante essa passagem, e seria bom a gente até fazer um estudo no texto bíblico desse momento de Paulo, porque tem um momento que Paulo diz: mas eu já sou livre em Cristo. Essas grades aqui não representam nada para mim. E o que é que ele quer dizer com isso? Isso é muito profundo, né? Então eu vou fazer algumas reflexões aqui com vocês para a gente procurar entender, né, um pouquinho dessa relação entre liberdade e vida virtuosa, para a gente procurar entender um comportamento desse de Paulo, né? Como também tem um outro personagem que eu já citei, o Sócrates também, né? Antes de tomar a cicuta, que foi a sentença dele, os amigos dele, ele tinha uma influência muito grande em Atenas, proporam que ele fugisse e eles iam facilitar a fuga. Ele disse: não, se eu fugir eu vou estar negando tudo o que eu acreditei, eu vou estar dando razão aos meus algozes, né? Inclusive ele diz lá no Fédon, que é um diálogo de Platão, ele diz que é melhor sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Então são níveis de consciência, de compreensão da liberdade e de vivência da liberdade que nós ainda temos dificuldade de compreender, né? Quanto mais viver, né? Por isso que se diz, tem um texto bíblico, uma passagem no texto bíblico que diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E nesse sentido faz. E tendo em vista, né, a condição moral da humanidade, as exigências para uma vida virtuosa, aquele que se esforça e vive, né, as virtudes evangélicas, a proposta do Cristo, ainda é tratado com indiferença, é considerado um estranho, né? Por isso que nós precisamos ainda desse aprendizado coletivo
para servir como estímulo para que a gente vá construindo essa estrutura íntima de liberdade espiritual. Porque nós somos ainda muito frágeis. Se nós formos sozinhos, uma lutinha solitária, nós talvez não tenhamos forças de viver plenamente. Não é por outro motivo que o Divaldo Pereira Franco, numa palestra, nos diz que você realmente prova a sua vivência do Evangelho quando você está sozinho e decide anonimamente visitar um lar, enfim, que está precisando de muita ajuda, vai lá, atende no anonimato, volta para casa sem que ninguém saiba. E você não faz divulgação nenhuma. Quando o Espírito chega nesse nível e faz com amor, com prazer em fazer isso, ele já está num outro patamar, num outro nível de consciência. Né? Então, o Divaldo, inclusive o próprio Divaldo depois, ele relata que ele pessoalmente fez muito isso durante muitos anos da vida dele, sozinho. Né? Às vezes voltava para casa de madrugada, atendendo aquelas famílias, enfim, que ele conhecia, né? Lá no bairro onde ele tem o trabalho dele. O Chico Xavier fazia isso também, solitariamente. E são experiências de vida que são pouco relatadas, a gente sabe, porque o Divaldo, num momento de uma palestra, ele falou, ele expôs essa questão da vivência individual, né? Quando você realmente está integrado, né, com a proposta do Evangelho. Quando é movido pelo amor, né? Pela energia do amor. Então, Jesus, voltando aqui ao texto bíblico, lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele coloca uma frase que todos nós já conhecemos, mas que eu vou tentar trabalhar conceitualmente para a gente procurar entender, né, essa relação de liberdade e virtude. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele coloca como pré-requisito para a gente ser livre, conhecer a verdade. O ato de conhecer, o esforço de adquirir o conhecimento. E a verdade aqui para o Cristo, o que seria? Conhecer a verdade, mas hoje a gente vive no relativismo, né? Inclusive no âmbito religioso, cada um tem a sua opinião. O que é que Jesus quis dizer com a verdade? Ele não falou conhecereis as verdades. Ele disse a verdade. Eu vou devagarinho para a gente ir assimilando bem, tá? Então, nessa frase de Jesus tem 3 momentos que a gente tem que procurar compreender. Que é o momento do conhecimento, que é o que Jesus quer dizer com a palavra verdade e liberdade. O que é liberdade para o mestre? Então, eu coloquei alguns apontamentos aqui e estou trazendo para vocês. Né? Para nós espíritas, o exercício do conhecimento, eu coloquei, claro que uma outra pessoa possivelmente faria uma divisão diferente, acrescentaria outras coisas, né? Como diz Allan Kardec, todas as classificações são humanas. Então, dependendo do pesquisador, dependendo do estudioso, classifica um assunto, divide um assunto, às vezes, utilizando um método próprio, mas que não trai o conteúdo. É apenas uma maneira de expor o fruto do seu esforço, né, na busca do conhecimento. Então, o conhecimento aqui eu dividi. Tem o conhecimento teológico, né, nós temos que desenvolver o conhecimento a respeito de Deus. Dizem os amigos que Allan Kardec estava em dúvida de como ele iria iniciar, né, a escrita do Livro dos Espíritos para depois publicar. E ele estava em dúvida.
E ele pediu ajuda para os mentores espirituais, os mentores disseram: comece pela definição de Deus. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é uma pergunta teológica. E uma resposta extremamente profunda. E ali, nesta pergunta, como todos possivelmente já sabem, já começa a revolução conceitual que a doutrina espírita vem trazer. Porque com a pergunta o que é Deus, né, poderia ter sido quem é Deus, mas com a pergunta o que é Deus, está superado definitivamente no processo de aquisição do conhecimento da divindade a questão do antropomorfismo, a questão de considerar Deus uma pessoa, um ser à parte ocupando um determinado espaço no infinito do universo. E a resposta é maravilhosa. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Repetindo um pensamento que já o São Tomás de Aquino já tinha trabalhado essa ideia e que para essa nova visão a respeito da divindade já é um começo de definição segura. Porque a inteligência suprema, a inteligência ela não tem forma. E suprema aqui é no sentido de infinita, de ilimitada. Não é suprema no sentido de o mais alto. Porque essa divisibilidade, essa divisão do menos alto para o mais alto, ela é infinita. Sempre vai haver algo maior, ou algo menor na estrutura do universo. Então, essa expressão suprema é no sentido de infinita, que abarca toda a realidade que se estende ao infinito. Aí começa a nossa grande dificuldade, porque em seguida Allan Kardec pergunta: o que é o infinito? Os mentores dizem: é o desconhecido. Então eu não vou aprofundar essas reflexões por causa do nosso tempo. Então, para vocês verem como a necessidade de cada um de nós buscar o conhecimento a respeito de Deus, a respeito da nossa origem, a respeito da origem do universo, a respeito da criação do universo. Agora, inclusive, a física atualmente está chegando já num conceito mais avançado a respeito do universo. A gente tem que começar a utilizar a expressão multiverso. Então, criação do multiverso, quer dizer, o nosso universo, com seus mais de 2 trilhões de galáxias, que foi revisado agora pelos astrofísicos, por baixo, eles sempre colocam um valor que eles sabem que é, mas esse valor possivelmente é maior. Esse nosso universo, que é uma coisa inconcebível pela nossa imaginação, é apenas um entre bilhões e infinitos universos. Então, compreender o universo já é um desafio para milênios e milênios de estudos. Imagina compreender a própria divindade. Compreender aquele que é eterno, o incriado. O criador incriado, como dizia Aristóteles, nas suas reflexões a respeito da origem do movimento, que move toda a máquina do universo. Então, nós temos a necessidade de mergulhar o nosso pensamento na busca desse conhecimento. E Jesus ressalta essa necessidade por quê? Porque a compreensão da liberdade, ela também passa pela reflexão que nós temos que fazer quando ele diz que eu e o Pai somos um só. Que depois foi interpretado como se ele fosse partícipe daquela visão trinitária a respeito da constituição da pessoa de Deus. Ele seria o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Mas algo superado já pela reflexão, somente espírita. Jesus quis dizer outra coisa. Não quis dizer que ele era Deus. O que é que Jesus quis dizer? Que eu e o Pai somos um só. Vai no mesmo sentido do que Paulo disse, já quase no final da missão dele, todo arrebentado, de tanto que sofreu.
Não sei se é eu que estou agindo ou se é o Cristo que age através de mim. Ele já tinha se identificado plenamente com Jesus, com o Mestre. Não tinha mais espaço para o ego, né, no psiquismo de Paulo. Todas as suas escolhas, todo o seu pensamento, todas as suas atitudes eram determinadas pela alta compreensão que ele tinha do pensamento de Jesus. Não é por acaso que Jesus disse, olha, esse aí é o vaso escolhido por mim. Porque Jesus sabia que o Paulo conseguiria atingir esse nível de consciência, de se identificar com o próprio Cristo, no exercício da sua liberdade. Depois tem a filosofia. Depois que Allan Kardec coloca essa pergunta sobre o que é Deus, vem toda uma reflexão filosófica, né, a respeito da definição dessa causa primeira. Né? Só que o Allan Kardec leva um puxão de orelha dos mentores, que ele fica insistindo, né? E calma, vamos parar por aí. Porque tu vai entrar num labirinto do qual você não vai conseguir sair. O que é que o mentor está dizendo? Calma, a evolução que vocês já atingiram não vos dá ainda condição de compreender o que é Deus. Semelhante à resposta que Jesus deu a Nicodemos, né? Quando Nicodemos não entendia a questão da reencarnação e disse para Jesus, mas eu, um velho, vou ter que voltar novamente, entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse assim, você que é sábio, Nicodemos era um rabino, um dos mais respeitados, e foi o mentor de Paulo, enquanto Paulo estava no judaísmo. Né? Para vocês verem o conhecimento dessa criatura. E Jesus diz a seguinte resposta: imagina se você não compreende quando eu falo das coisas da terra, que a reencarnação acontece aqui no plano material. Imagina quando eu falar das coisas celestiais. As experiências desses espíritos que já estão desprendidos da matéria, como é que é a vida deles? Eles têm experiências que nós não temos ainda a nível evolutivo para compreender. Então o mentor diz para o Kardec, calma, vamos devagar. Você quer compreender Deus plenamente? Não é ainda, né, para espíritos do vosso nível. Né? Algo semelhante ao que o mentor diz quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, e os mentores espirituais dizem para o Kardec que a perfeição não é da Terra. Nós seremos um dia espíritos perfeitos, mas em outros planos, em outras experiências muito mais avançadas. A Terra é apenas uma fase nesse processo. E segundo eles, uma das mais pobres ainda. Mas que faz parte desse processo que a gente está engajado, né? De sair da animalidade, construir a nossa humanidade, para receber como prêmio a angelitude. E depois a teologia, a filosofia e a ciência. A ciência é necessária. Por quê? Porque a ciência vai nos dar a compreensão de como Deus fez o universo. Né? O universo é a expressão da mente divina. Então, quando eu conheço o funcionamento de um fenômeno e defino as suas leis que regem o seu funcionamento, eu estou conhecendo como Deus pensou o funcionamento daquele fenômeno. Então, eu estou conhecendo a mente do Criador. É igual quando você vai estudar um computador, ou um carro, ou qualquer aparelho tecnológico. Nós estamos conhecendo o aparelho, mas também estamos conhecendo as mentes ou a mente que pensou aquele aparelho. Né? E aqui a ciência já entra no autoconhecimento. Né? Porque nós somos espíritos, por exemplo, presos a um corpo físico. E como está lá no Evangelho, nós precisamos cuidar do corpo. E como é que a gente vai cuidar do corpo sem ciência? Sem medicina, sem biologia, sem química, sem física? E todas essas outras ciências que estão surgindo aí. Agora, a neurociência, o estudo profundo do funcionamento do cérebro.
O Haroldo Dutra Dias agora vai fazer um doutorado em neurociência. E tem vários neurocientistas já estudando a neurociência ligada à espiritualidade. Então, para que a gente possa agir corretamente, nós temos que nos conhecer, começando a conhecer o corpo físico. Aqui na Casa Espírita, por exemplo, o passista. Um passista, ele tem que ter uma noção básica da anatomia do corpo, dos órgãos, enfim, para ele poder fazer um passe com grande eficiência. Sem contar o conhecimento do corpo espiritual, corpo astral, que está ligado intimamente célula a célula ao corpo físico. E isso a gente precisa de ciência. Não foi por acaso que a espiritualidade escolheu um médico para ditar a série do Nosso Lar. Quem lê lá aquele texto, vou escolher só os Missionários da Luz, tem passagens ali que são verdadeiros tratados de medicina transcendental. Que aqueles mentores espirituais que o André Luiz acompanhava são aulas de medicina transcendental. E tem que ser dada para um médico. Porque ao eles exporem conhecimento a respeito do funcionamento do corpo espiritual, a relação da mente, do efeito da nossa condição mental, o que nós produzimos no nosso corpo astral, o que produz isso de saúde ou de doença, você precisa ter um conhecimento. Para você expor esse conhecimento, no caso do André Luiz, tinha que ser realmente uma pessoa que tinha um conhecimento na área médica. E você pode ver pela descrição que o André Luiz faz, você tem que às vezes pegar o dicionário, lá num dicionário de medicina, de biologia, e adquirir o conhecimento necessário para compreender. Quando ele fala de glândula pineal, quando ele fala do processo das trocas energéticas, que há na digestão, o efeito do álcool no sistema digestivo, do cigarro no sistema respiratório, toda aquela linguagem técnica. Então nós precisamos de ciência para conhecer o mundo ao nosso redor, para conhecer o mundo que está bem perto de nós, que é o corpo físico. Então o autoconhecimento, que ninguém consegue ser livre como Jesus pensa, se não desenvolver o autoconhecimento. Então precisamos nos dedicar a conhecer a origem de tudo, teologia, a filosofia, que nos ajuda a aprofundar esses conhecimentos, essas reflexões filosóficas tão necessárias, que mesmo que não nos traga respostas definitivas, mas pelo menos problematiza. E às vezes nos liberta de preconceitos, de conceitos equivocados que nós estamos nos alimentando. Então a filosofia ela tem a capacidade de romper os grilhões mentais. Por exemplo, a doutrina da reencarnação. A gente vive aí o combate do racismo. E falar de racismo numa comunidade como a nossa aqui, que colonizada por alemães, italianos e tudo mais, que a gente sente às vezes o racismo na manifestação do dia a dia, para um irmão que já está começando a estudar a doutrina espírita, já compreende que o racismo não tem sustentação filosófica nenhuma, que a discriminação, que a avaliação de um indivíduo pela cor da sua pele, pela sua opção sexual, não faz sentido. Porque você, por exemplo, não é negro, você está num corpo negro. Ou você não é alemão, você está num corpo de origem, geneticamente considerado de origem ariana alemão. Isso são tudo experiências muito temporárias. E na próxima existência? O alemão pode vir num corpo negro, e o negro pode vir numa família alemã. Isso é possível por causa do que oferece a doutrina da reencarnação para a nossa reflexão. Se não aceitamos isso, inclusive no grupo de estudo lá onde eu coordeno, no nosso centro, uma senhora já de muito tempo de espiritismo, eu disse para ela assim, a nossa origem passa pelos primatas, pelos hominídeos, os australopitecos, aquela turma toda, os homo sapiens. Ela disse, não, eu não acredito nisso. Eu acho que o homem foi criado homem. Daí eu não quis discutir, mas fui lá no André Luiz, na Evolução em Dois Mundos,
Fui lá no A Caminho da Luz, do Emmanuel, e li o texto na outra semana. E estava ali, ó, palavras de Emmanuel, palavras do André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, dizendo que todos nós passamos, enquanto centelho espiritual, por essas espécies, até chegar onde nós estamos. E que daqui a alguns milênios, nós estaremos em corpos mais evoluídos, quiçá em outros planetas. E isso a doutrina da reencarnação nos traz. Essas consequências filosóficas. E vai abrindo a nossa mente por um monte de questões. Infinitas questões. E vai arejando o nosso pensamento, vai arejando as nossas emoções e vai nos ajudando a compreender a beleza da harmonia da vida, né? Que é a expressão do amor de Deus para todos nós. Até eu brinquei com ela. Eu até me lembro, diz assim para ela, que quando eu era um Australopithecus, né? Antes de ser Australopithecus, né? Porque o Australopithecus já estava caminhando, já era bípede, né? Mas antes a gente morava nas árvores para se proteger dos predadores. Eu lembro muito bem que a senhora estava lá, na árvore ao lado. A senhora era uma macaca muito bonita, disse para ela. A senhora era uma macaca muito bonita. E hoje está aqui no Centro Espírita tentando conhecer o Evangelho de Jesus, né? Isso aí faz 7 milhões de anos, fica tranquila. Faz bastante tempo. Faz até mais, né? Então há a necessidade de a gente desenvolver o conhecimento, né? E agora o que é que Jesus quer dizer por verdade, né? O conhecimento vai nos levar a adquirir uma noção cada vez mais profunda e mais correta a respeito da verdade. A gente poderia sintetizar, né, o que é a verdade dizendo: a verdade é Deus. E faz sentido. Porque Deus é aquilo que é real, né? Porque Ele é espírito. E nós somos reais enquanto espíritos, porque somos criação de Deus. E como espíritos, nós somos herdeiros da imortalidade. Somos indestrutíveis. O resto é tudo passageiro, né? Menos o motorista e o cobrador. Então, o resto é tudo passageiro, né? Só o motorista e o cobrador. Agora não tem mais cobrador, né? Então é só o motorista. Então, tudo que nós consideramos como permanente e que nós chamamos de realidade material, utilizando aqui a linguagem espírita, é efêmero. Este planeta, por exemplo, segundo os cálculos da ciência, está com meia vida. É como se ele fosse um ser humano, para viver 80 anos, ele estaria com 40 anos. Então o próprio planeta já está com data marcada para se diluir de novo, né, se desmanchar quando o Sol se dilatar e derreter ele e todo o seu composto químico se espalhar pelo universo para formar outros mundos. O que é indestrutível é a realidade espiritual. Por isso que aquilo que é real em essência é a divindade. E aquilo que é real em essência é a verdade, né? E como nós somos espíritos, temos que desenvolver a liberdade a partir de uma vida virtuosa, nós temos que conhecer a nossa condição de espíritos. Porque a partir do momento que nós descobrimos que somos espíritos, na experiência temporária ligada ao corpo físico, as nossas referências se modificam. Aquilo que nós valorizávamos tanto, já não vamos valorizar mais. Por quê? Porque os nossos objetivos começam a se modificar, porque eu já começo a me ver um espírito preso a um corpo físico, numa experiência temporária, mas eterno, imortal, construindo a sua libertação, que vai se dar não sei quando, né? Muitas e muitas existências. Então, para que ficar preso em experiências que se modificam diariamente? Então, nós temos que buscar o conhecimento daquilo que é essencial, que é a nossa espiritualidade. Aquilo que é eterno. E isso diz respeito à verdade.
E agora eu vou buscar um pouquinho, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre a virtude. Eu vou buscar um pouquinho o Sócrates, na definição dele do que é Deus, ele diz que Deus é o bem. Traduzindo para a nossa realidade, inspirado em Jesus, a gente pode dizer que esse bem é o amor. Algo que o apóstolo João colocou no seu evangelho. Já no início, Deus é amor. Então já há uma porta, já é uma indicação de como nós vamos conhecer a verdade, conhecer a divindade e nos conhecer. É procurar compreender o amor. E o professor, o mestre, né, que foi o único qualificativo que ele aceitou, né, é Jesus. Ele veio nos ensinar o que é o amor e como viver o amor. Né? E ele liga o amor à libertação, que é uma palavra que nas teologias católicas e protestantes a gente pode passar para salvação. Na visão espírita, a salvação é libertação dos planos materiais, para que o espírito vá se desprendendo, vá ascendendo e vá evoluindo infinitamente. Então, salvação é salvar dos mundos materiais, das ilusões, das paixões, de todas as ilusões que nos prendem às exigências do ego. Aí estamos falando de egoísmo e orgulho. Né? E o Sócrates e o Platão, eles tinham essa compreensão. Por isso que o Allan Kardec disse que eles eram precursores. Porque o Sócrates já tinha essa compreensão, né, do amor. Ele usa toda uma linguagem, né, simbólica, porque eles eram politeístas. Então, o amor era um deus, era o Eros. Né? Então, eles usavam toda uma linguagem mitológica para expressar e tentar ensinar como é que nós, enquanto indivíduos, vamos ascendendo e nos libertando. Né? Então, ele, lá no diálogo, o banquete do Platão, o Sócrates está conversando com Alcibíades, e Alcibíades tem ainda aquela visão do amor ligado às paixões. Né? O amor ligado às paixões é aquela visão, aquela concepção que nos guia baseado nas exigências pessoais do que nós achamos que é amor, que é algo totalmente diferente do que Jesus pensava. Né? Porque o amor, quando ele é ligado às paixões ou ao egoísmo, ele não é uma fonte de libertação para o próximo, né? É uma fonte de exigência. A partir do momento que a pessoa não se enquadra nos requisitos que eu acho que são necessários, eu deixo de amar. Eu passo a ser um opressor daquele irmão. E Jesus não, né? Jesus, ele tinha uma visão mais avançada, que é o que o Sócrates antecipa nessa colocação dele. Então ele diz que o Deus Eros, que é o amor, ele é a força que liberta o homem da animalidade na direção dos bens celestiais, na direção da aquisição do bem eterno, do bem puro. Né? E Jesus, ele coloca isso quando ele sintetiza toda a lei e os profetas, como ele diz, né? Toda a lei e os profetas estão sintetizados nessa colocação. Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Então, a libertação, ela acontece quanto mais nós amamos, mais livres nós somos. Por mais difícil que seja amar, tendo em vista a condição evolutiva da humanidade. Amar a si mesmo e amar aqueles que estão ao nosso redor. A começar pelos nossos familiares, que às vezes nos colocam provas difíceis de exercício do amor, né? Porque o amor, ele se desmembra, né? Ele se realiza, por exemplo, no meio familiar através do exercício da paciência, que é algo que nós ainda temos que aprender muito, da tolerância. Inclusive, a tolerância é uma exigência que o próprio Cristo colocou para aqueles que vão divulgar e viver o Evangelho. A tolerância entre nós, para que a obra não seja prejudicada. A superação do personalismo, das exigências pessoais.
né? Por isso que ele disse que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então aquele que se coloca numa posição de exigência, né? Mesmo que não perceba, porque isso é fruto da nossa evolução até hoje, agimos de forma inconsciente sem perceber, e somos personalistas, egoístas e exigentes, intolerantes e arrogantes. A primeira coisa para a gente se integrar e superar isso é: faça aquilo que você exija do outro. Por isso que Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Né? E eu sou o primeiro a botar a mão na massa, independente se as pessoas compreendam ou estejam dispostas a trabalhar. Né? Então, é nesse sentido. E a vivência da liberdade, quando eu digo que você só é livre quando ama de verdade, é porque a liberdade tem o primeiro momento da liberdade, que é uma conquista evolutiva das nossas almas, que é o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Mas o livre-arbítrio é uma liberdade, podemos dizer assim, vazia, abstrata. Através da faculdade de escolha, tendo em vista as circunstâncias que estamos vivendo, nós vamos dar conteúdo à nossa liberdade. Porque o livre-arbítrio, dependendo do nosso nível de consciência, pode escravizar. Não é verdade? Todos os irmãos que passam por reencarnações extremamente limitadoras, de grande dor e sofrimento, eles foram livres, exerceram o livre-arbítrio no passado, que deu a eles essas consequências tão difíceis. Né? Porque a dor, ela não erra o endereço, e tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. Né? Nós só atraímos aquilo que nós somos, nada mais. Se quisermos atrair coisas boas, sejamos bons. Né? Se queremos atrair pessoas compreensivas e tolerantes para conosco, sejamos compreensivos e tolerantes. É a lei de causa e efeito, né, que Jesus expressa tão bem quando ele fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós queremos ser livres de fato, né, nós temos que amar, ser virtuosos. Não tem outra saída. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Porque não tem como nós desenvolvermos a liberdade, dar substância à nossa liberdade, né? E sermos livres de fato, né? Sem a vivência das virtudes. E isso é algo que tem que estar já resolvido na nossa mente. Não podemos mais ter, como espíritas principalmente, não podemos mais ter dúvidas disso. Né? E daí o autoconhecimento, a ciência, passa pelo trabalho de você saber em que nível que você está nesse exercício da liberdade verdadeira. Né? É um trabalho particular, muito particular de cada um de nós. Tudo que nós pensamos, falamos e manifestamos que distou do Evangelho é o uso do livre-arbítrio para nos escravizarmos a um futuro de dores. Agora, todo o esforço, por isso que a espiritualidade ela nos pede apenas a boa vontade, porque ela sabe das nossas imperfeições. Mas a partir do momento que nós nos dispomos com convicção em buscar essa vivência aqui, que nos planifica, que nos liberta, daí sim, nós vamos construindo um futuro cada vez melhor, do ponto de vista espiritual. Né? Tem algumas teologias aí que estão confundindo a vida em abundância que Jesus prometeu com uma vida cheia de propriedades e confortos e viagens. Não é. Chico Xavier sempre foi pobre, né? Sempre doente e era livre. Plenamente livre. Ele nem sentiu o desencarne, né? Ele já vivia nos dois planos, né? Tamanha a liberdade dele, tamanho o desprendimento dele. Tamanha a imensa capacidade daquele irmão de ligar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio a uma vida pela prática das virtudes.
Então, resumindo, né, as minhas palavras, eu coloquei aqui uma frase. Só a aquisição das virtudes nos torna seres livres. Ponto. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe.